Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui hoje para a segunda parte do nosso tema de Carpe Diem. Quem foi chegando e entrando, quem foi entrando na sala foi ouvindo uma musiquinha. Depois eu posso compartilhar com vocês. Eu peguei do Spotify. É um álbum, né, chamado Ancient Greek Music Instruments, para vocês sentirem um pouquinho do que seria uma música do nosso simpósio grego, né? Então, hoje a gente vai dar a segunda parte do nosso Carpe Diem, né? Na semana passada, para quem estava, na outra quarentena classe, para quem estava, né? Aprendeu que o Carpe Diem não é aquela coisa, aquele desvario maluco de sair aproveitando, sair fazendo tudo e tudo mais. Mas esse é um aspecto, né, do Carpe Diem, primeiro, digamos assim, da origem do termo Carpe Diem, né? Mas existe, como eu falei daquela vez, a poesia da bebedeira. E por isso eu convidei hoje vocês a, né, pegarem uma tacinha de vinho ou qualquer bebidinha, isso aí, para a gente falar um pouco dessa poesia grega, né, do simpósio, né? E como eu tenho sempre feito, eu vou, no começo agora, falar um pouco sobre o que é o simpósio, algumas coisas, alguns elementos principais desse momento da cultura grega, momento de compartilhamento, e depois a gente vai passar para os poemas, tá? Quem não teve acesso à lista dos poemas, eu vou colando aqui no chat e vou lendo junto com vocês, tá bom? Mas então, o que a gente está... Que contexto é esse, né? Que contexto cultural é esse do que a gente diz simpósio, né? O simpósio, ele é... O nome dele, né? Primeiro a gente, pensando na própria palavra, simpósio quer dizer... O prefixo sim quer dizer junto, com, e pósium, ou potes, né? No grego, quer dizer aquele que bebe, o bebedor. Então, simpósio é originalmente beber junto, beber em conjunto, tá? Por isso que a proposta hoje é a gente beber junto aqui também, né? E discutir poesia, que era uma das atividades que também acontecia junto com essa bebedeira, né? Então, a gente... que vem. Então, a gente tem esse conceito que começa, né, lá pelo século VII a.C. Acontecia, em princípio, no âmbito privado masculino. Isso é importante que a gente também tenha em mente. Naquela época, o simpósio era um acontecimento primordialmente masculino, né? E acontecia acontecia na casa de um anfitrião, né? E esse anfitrião tinha um espaço da casa chamado andron, que é da mesma raiz da palavra anthropos, né, de aner, na verdade, de homem. Então, existia um espaço na casa grega antiga dado para esse momento de beber em conjunto, de comer, compartilhar poesia, música e outras cositas mais que eu já vou falar para vocês, tá? Como que a gente sabe que isso acontecia? Por conta de várias referências de poesia e de iconografia, né, e de relatos por escrito de que esses acontecimentos, né, de que essas festas, digamos assim, aconteciam, tá? Como eu falei, era um evento primordialmente masculino, mas as mulheres que participavam, vão lembrar que assim, esses simpósios aconteciam em casas aristocráticas, tá? O cara era rico e ele tinha uma parte da casa dele para receber os seus simposiastas, né? Receber os seus amigos. E como se fosse na nossa sala, né? Tanto que na arqueologia, né? Eles pelos achados arqueológicos, esse andron estaria perto da porta de entrada da casa, que é mais ou menos como a gente tem na nossa sala hoje em dia, onde a gente recebe os nossos amigos. Então, esses grandes simpósios aconteciam nessa alta classe grega, né, dos aristoi, dos melhores, dos mais ricos, e
As únicas mulheres que eram permitidas a participarem desse momento eram as hetairai, que a gente traduz hoje como as prostitutas de luxo, tá? E essas hetairai, elas eram... Existiam as porne, que dá a palavra pornografia em português. As porne, elas eram as prostitutas da classe baixa. As hetairai, as prostitutas de luxo. Por que consideradas de luxo? Porque elas eram profissionais da música, profissionais acrobatas, né, ginastas, de alta cultura, muitas enunciavam poesia e tal. Então, elas eram um entretenimento ali para aquela aristocracia, tá? Por conta disso, a gente entende que o simpósio ele era um momento de reforçar o status financeiro, né, o status econômico e cultural dessa classe dominante dessa cidade antiga, tá? E como que era esse espaço desse simpósio, né, esse andron? Ele era composto pelo que a gente chama de klinai, que era um protótipo de sofá. Se vocês pegarem o convite nosso, existem é tipo um recamier, um sofazinho assim que você fica deitada, bem, quem já viu a iconografia grega, né, as pessoas assim deitadas e tal. Esses são os klinai, que eram postos nas paredes desse espaço. Então todo mundo se via e era visto, né? E esse momento ali era muito... Esse espaço era luxuoso, né? Então, havia uma reafirmação do poder aquisitivo por esse espaço bonito e requintado, na poesia, às vezes, eles falam sobre as colchas em cima desses sofás, que eram maravilhosos e tal. As taças eram de metais preciosos, ou com uma cerâmica muito bem trabalhada, que remetia a mitos. Então, todo esse espaço físico e os objetos refletiam essa aristocracia, né? O que a gente também, hoje em dia, existem muitos paralelos, né? Quando a gente chama de pessoas para nossa casa, a gente deixa a casa bonita, né? Deixa ela limpinha, deixa com a melhor louça, né? Recebe as pessoas de maneira a ser mais agradável possível, né? Nesse momento, né? E, bom, o que então acontecia? Preparava-se essa casa, havia o primeiro momento de comer mesmo, da refeição, a comida e a bebida da refeição. Porém, após isso é que realmente acontece o simpósio, que é esse beber junto. Então, é o momento da bebedeira mesmo, que acontece depois dessa primeira refeição. E aí, a princípio, se a gente tomar, por exemplo, o banquete de Platão como uma referência, ou como uma possível referência do que acontecia, né? Esses simposiastas chegavam todos muito bem paramentados, né? Se vestiam bem solenemente para esse momento, sentavam-se nesses lugares, comiam, né? Comiam a refeição. Tentei achar um pouco de referência sobre essa refeição, mas eu não achei muitas coisas, tá? Mas aí fico para uma próxima, depois se eu conseguir achar alguma informação. Eles faziam uma libação, não sei se vocês sabem o que é libação, é como se fosse dar para o santo bebê, que a gente faz hoje. Ele fazia uma libação para os deuses, ou para o deus do vinho, por exemplo, Baco, né, o Dioniso. E depois cantavam um hino aos deuses, geralmente um hino, como se fosse uma oração, tá? E aí, finalmente, começavam a beber. E aí podia a coisa ser livre no sentido de falar sobre política, falar sobre filosofia, falar sobre o dia a dia, dar conselho, falar sobre o amor, sobre todos os temas possíveis, como a gente receber nos amigos vai conversar também. Mas tinha uma outra questão, que também podia ter sexo nesses banquetes, tá? Entre os participantes, entre as moças lá que apareciam para fazer o entretenimento também. E havia um papel dos meninos, a gente chama de menino, mas era dos adolescentes, né? Que eram os que a gente chama de escansão, eram os garçons, tá? Então sempre tem essa figura desse menino que está ali no limiar da infância e da adolescência,
na verdade, entre a adolescência e a vida adulta, que ele serve a bebida, que é o vinho diluído em partes, tá? Então, geralmente o vinho era diluído, uma porção de vinho era diluída, porque na antiguidade era muito forte, né? Ele era diluído com de 3 a 4 partes de água, tá? Então, quem preparava essa bebida era esse escansão, esse menino. E muitas das poesias vai ser dedicadas a esses meninos, e que eu quero aproveitar com esses meninos no simpósio também, né? Enfim, então tinha também essa pegada sexual no simpósio grego, tá? E uma das coisas que acontecia de entretenimento, né? Como eu falei, era a poesia. Existia até um jogo de recitação no sentido anti-horário dos participantes, né? Tinha também um jogo que eles tentavam, e aí imagina-se que o chão desse Andron ele era impermeável, ou ele tinha alguma coisa de especial, porque havia um jogo que eles botavam vinho na taça e jogavam esse vinho no chão, tentando formar letras para dizer o nome dos amantes deles e tal. Existiam vários jogos aí, né? E uma dessas coisas legais que acontecia era a recitação de poesia e a discussão dos temas, né? Desse âmbito privado, que, como eu falei no nosso outro encontro, era ou político, ou de hino aos deuses, ou de temas privados mesmo, né? Então, eu queria que vocês imaginassem isso, né? Essa musiquinha de fundo que a gente teve, ela era mais ou menos um estilo de música grego do simpósio. Era um ambiente como se a gente estivesse na nossa sala, todo mundo se vendo, esses sofazinhos aí que a gente vai chamar de sofá, mas eles eram ou de para duas ou uma pessoa só. E às vezes, ao terminar essa bebedeira toda, lá pela começo da madrugada, as pessoas podiam sair na rua ainda bebendo, farreando, cantando, dançando, né, junto. O que também é muito semelhante à vida real, às vezes, né? Os amigos saírem do encontro, saírem da balada e continuar a farra lá fora. Outra coisa que também eu acho que é muito interessante que ocorre hoje em dia, que pelo menos no Carnaval de São Paulo era assim, né? Muita gente com aquelas guirlandinhas, né? Não sei se onde vocês são era assim também. Que era também uma referência ao simpósio. As pessoas usavam uma guirlanda na cabeça para representar que eles faziam parte daquele momento de comunhão, de bebedeira, né? Uma coisa interessante também de falar, por que o vinho era diluído, além por conta dele ser forte, é que há por trás da cultura grega, lembrando lá do Carpe Diem, que a gente falou que existe um aproveitamento do dia, de eu colher o que o dia me dá, mas que não é destrambelhado, não é tudo muito louco, porque há uma filosofia ali do estoicismo, de você controlar as emoções e tudo mais. Existe esse conceito também que a gente chama de sofrosine, que é a moderação, né? Nem muito ao céu, nem muita terra. Então, essa forma de beber o vinho diluidamente também está de acordo com essa questão da moderação. Por quê? Embora essa bebedeira fosse realmente para beber e para aproveitar, existia uma preocupação com o escândalo, com sair dos eixos, sair dos trilhos também. Então, veja que a cultura, essa questão de beber junto, ela tem várias coisas do caráter de entretenimento, mas aquele beber até cair e dar o vexame não era o objetivo final. O objetivo era essa confraternização do beber junto, do discutir, do aproveitar em conjunto e também existia uma questão de status, tá? O anfitrião, ele era sempre bem visto, porque ele era generoso com os outros, né? Ele se ostentava a sua casa, as suas coisas, enfim, o seu âmbito cultural por trazer esses profissionais aí, como essas retairas aí, para divertir o povo, tá? Mas quantas pessoas será que participavam desse banquete? Pelos estudos,
Um andron poderia ter de 7 desses sofazinhos a 15 desses sofazinhos, né? Então, aí vai de acordo com o poder aquisitivo aí do dono da casa, né? E do tanto de pessoas que ele gostaria de receber, tá bom? Então, é nesse âmbito que nós estamos, né? Então, a gente está aqui no nosso simpósio virtual. Eu não sou uma anfitriã da alta classe, mas eu gostaria de convidar vocês a degustarem um pouco dessa poesia grega, desse ambiente. Vocês vão se surpreender, talvez, com alguns trechos, porque alguns parecem essas músicas que a gente ouve dos sertanejos e do beber até cair, eu vou beber mesmo. Mas lembrando que a gente está dentro daquela mediação. Há isso na poesia. Eu vou beber, vocês vão ver um que tá, eu vou ficar louca, eu vou enlouquecer. Mas não é naquela coisa do caos total. Eu vou enlouquecer nesse momento aqui, nesse espaço propício nesse espaço delimitado para que eu possa curtir, beber bastante aí, tá certo? Ai, gente, eu esqueci de admitir a moça aqui. Ai, meu Deus do céu, Elisa, não me mata. Eu não tava vendo você, Elisa. Oh, meu Deus. Acontece. Elisa. Bom, ela vai entrar. Então vamos sem mais delongas. Deixa eu só ver os comentários, gente. Desculpa que eu tava com a tela virada e acabou que eu fiquei muito doida aqui. Melhor não É ver, só não. piada nos comentários. Deixa eu ver. Isso mesmo, a cama tá perto. Ótimo. Pois é, o sertanejo é isso, né, gente? O sertanejo. Então, assim, o que há de novo no sertanejo, né? Não há muita coisa, não. O ritmo. Talvez o ritmo, né? Elisa, me perdoe aí que eu não consegui te colocar antes. Mas vamos lá. Vamos dar início, então. Eu vou. A reunião está falando que vai fechar em 10. Mas aí, pessoal, a gente retoma, tá bom? Ele aqui. Bom, não sei se a Elisa tá ouvindo a gente, porque está conectando o áudio dela ainda, mas vamos lá. Nosso primeiro poema. Deixa eu colar aqui no chat, para quem não tem. Né? Nosso primeiro poema, então, ele é um poema do Alceu. E, Flávia, tu Oi? tá sharing a tua screen? Não. Ah, tá. Não, porque é só dizer que eu não tô vendo. Não, eu coloquei no chat. Ah, tá. Não, eu tô com o texto aberto. Beleza. Tá certo. Então, a gente tem aqui o poema primeiro aí que a gente vai falar um pouquinho, que é o do Alceu. Ele teria vivido entre o século VII e o século V, né? Então, ele começa lá. Bebamos. Por que esperar a lâmpada? Só um dedo o dia, amado. Vamos! Ergue as grandes tacinhas refulgentes, pois o vinho para velar a dor nos deu o filho de Semeliseus, Dioniso. Põe um terço d'água em 2 de vinho e serve taças cheias até a boca. E deixa assim que venham, uma após a outra. Então aqui a gente começa já a primeira palavra, né? Vamos beber. A tradução, né? A tradução da poesia lírica, ela é mais elevada. Mas eu traduziria assim, vamos beber, vamos beber. Né? Por que esperar essa lâmpada, né? Que é a ideia da noite. Por que esperar o fim? Né? Só há um dedo do dia, só há um pequeno momento. Né? Aí aqui a gente tem referências a Dioniso, que é o patrono ou deus do vinho, né? Vamos beber aqui. E aquela medida que eu falei para vocês, bota um terço de água, um terço d'água e 2 de vinho e serve até a boca. E deixa que venha uma taça atrás da outra. Mas enfim, falei um pouquinho aqui, eu queria ouvir de vocês. O que há de novo aqui? Ou o que há de diferente aqui? Ou o que vocês pensam sobre esse trecho aí? Gosto. Gosta? Tô de acordo. É assim, né? É aquela coisa, Eu, gente.
Pode falar, perdão. Mas falando sério, sem a parte da sacanagem, essa parte Não, é a parte da brincadeira, mas sacanagem também tem que quer dizer, não, existir. mentira, né? Eu gosto também, né? Eu tô aqui, bebi a semana inteira já, mas tudo bem. É, o, se nessa hora que ele fala, eu não sei se eu tô viajando, pode ser o vinho já fazendo efeito. Ótimo. É, O vinho ajuda a gente a interpretar. é, porque eu lembro que da vez passada a gente falou sobre a questão da idade também, né? De tipo Uhum. assim, não só de não esperar o futuro, tipo, amanhã, mas como envelhecer era uma coisa muito ruim, digamos assim, né? E aí eu fico pensando se tipo, bebamos, por que esperar a lâmpada, né? Não seria também em relação de por que esperar chegar no final da vida, né? Deixar a coisa, tipo, você chegar na idade madura, sei lá, eu hoje em dia fico pensando, né, a gente fazendo um paralelo com a nossa vida, né, que antigamente, até se a gente for ver outras gerações, assim, as pessoas falam, tinham muito aquela ideia de, não, eu vou trabalhar, 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 para poder me aposentar e aí eu vou aproveitar a vida, né? E eu já acho que eu não vou me aposentar nunca, então eu não tenho essa ideia. Eu tenho que aproveitar a vida agora, porque me aposentar no conceito dos meus avós, assim, de com 60 anos parar de trabalhar e não ter nada para fazer, digamos assim, acho difícil, né? Então eu tô nessa de para que a gente vai esperar a lâmpada? Bora aproveitar a vida desde já, né? Não, acho que tem tudo a ver com essa, porque essa metáfora da lâmpada, né? Você acende a lâmpada no escuro, ou no final, ou quando não tem mais luz, né? Eu acho que ela tem super a ver com o que você está dizendo. E a gente vai ver, né? Que assim, havia aquele tom do mais down da velhice lá no Minermo, e a gente vê aqui que, na verdade, assim, a gente tem que aproveitar agora, porque depois, né, a gente não sabe como é que vai ser, lembra? Não sabe o dia de amanhã, não sabe o que vai acontecer. Mas aproveitar com isso, assim, olha, vamos aqui, esse momento é agora aqui, vamos botar esse vinho, uma taça atrás da outra. Então, esse momento efusivo ali do simpósio, do auge ali da bebedeira, né? E a gente tem, então, E, Flávia, Oi? desculpa, eu tinha uma Não, pergunta em termos de tempo, que eu não me lembro da outra vez e de agora. Essas poesias são da mesma época ou elas são de épocas diferentes? elas são da mesma época. Tá, dos primeiros autores, não do Horácio que cunha o termo carpe diem, porque o Horácio está depois de Cristo, um antes de Cristo. Perdão, um depois de Cristo. Só que esses aqui estão na mesma Uhum. época dos poetas que a gente viu na outra vez, né? Bom, eu vou passar para o próximo, porque a gente tem uma listinha maior. A gente tem só uns minutinhos para essa call acabar, mas aí eu vou fazer aquele esquema, abrir de novo, tá? Então, o próximo é do mesmo poeta. Eu vou só ler, e aí eu vou querer ouvir de vocês. Quem se sentir à vontade para comentar, claro. Não se deve entregar o coração a coisas ruins, pois nunca lucraremos entristecendo-nos, ó biques. E o melhor remédio é mandar que nos tragam vinho para nos embriagarmos. E aí, pessoal? A Elisa tá... Ô, Elisa, e aí, o que você acha? A Elisa tá só concordando. Eu não sei se consigo te ouvir. Não. Tá. Agora já aparece aqui. Desculpa. Não sei se quer falar alguma coisa. Achei que você tava... Então, eu acho que sempre quando a gente trabalha a questão da nossa vibração e do nosso coração, tem que concordar. É o meu discurso favorito e eu realmente acho isso, acredito nisso. Sobre a bebida, já não sei tanto, mas se ela te faz feliz e faz você se sentir bem, eu concordo. Né? Tudo sem exageros tá valendo. A sofrosine, a moderação grega, né? A gente bebe, peronomútil ou bebe, mas não transparece ali a loucura total. Mas o que mais que a gente pode extrair daqui? Esse Bix aí é uma figura, é só uma figura, né, com que ele está conversando. Oi, Stella. Eu tô aqui horrorizada, porque os dois falam, né? O primeiro quer falar, tipo, pra eliminar minha dor, vamos beber. O segundo fala, não vamos ficar sofrendo, vamos beber. E eu só pensando aqui, tipo, não existiam psicólogos nessa época, vai resolver esses problemas, gente. Vai ficar enchendo a cara pra tudo?
Eu acho que esse convívio aí existencial, esse convívio da bebedeira comum, eu acho que ele servia um pouco assim. Vamos dividir aqui. Não vamos ficar falando dessas coisas ruins, não. Mas eu acho que mesmo com psicólogo, eu acho que o dilema tá muito atual, sabe? Permanece, né? Permanece a mesma toada de como a gente tem que continuar ali, apesar de tudo, né? Bom, pessoal, eu vou finalizar essa primeira parte para entrar novamente, porque já está dando um minutinho aqui, tá bom? Até daqui a pouquinho.